Olá irmãos e irmãs, hoje eu quero que você fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar aqui pode transformar completamente a história da sua família. Existem momentos na vida em que sentimos que não temos mais forças, quando olhamos para o nosso filho, para alguém da nossa casa, e vemos que ele está perdido, preso em vícios, em tristezas, em caminhos que o afastam de Deus. E é nesse exato momento que o poder da oração se torna a arma mais forte que um pai ou uma mãe pode usar. Porque quando o inimigo tenta prender, é a fé que liberta. Então, se o seu coração está pesado, se você quer ver a libertação do seu filho, do seu marido, da sua esposa ou de alguém que você ama, feche os olhos agora, respire fundo e reze comigo, com toda a fé que há dentro de você. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmão, irmã, se você rezou esse Pai Nosso comigo, eu quero te pedir algo de coração. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever e sem comentar o nome do seu filho, do seu marido, da sua filha ou de quem você deseja ver liberto. Cada comentário aqui é uma semente de fé, é uma oração escrita diante de Deus. E quando você curte e compartilha essa oração, você ajuda a palavra do Senhor a alcançar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. Se torne também um membro do canal para que você tenha acesso a conteúdos espirituais mais profundos, a orações guiadas que vão te ajudar a fortalecer sua fé todos os dias. Juntos, somos uma família espiritual, e a libertação virá para quem realmente acredita. Primeiro, a libertação começa quando você entrega totalmente o controle a Deus. É difícil, eu sei. Muitas vezes nós, como pais, queremos resolver tudo com nossas próprias mãos. Queremos proteger, queremos consertar, queremos mudar a vida do nosso filho pela força do amor humano. Mas existe algo que só o poder de Deus pode fazer. Às vezes, o que o seu filho precisa não é mais um conselho, nem mais uma discussão, nem mais uma tentativa humana. Ele precisa que você o entregue ao Espírito Santo. E entregar não é desistir, é confiar. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu já tentei tudo, mas agora eu coloco nas tuas mãos. E quando você faz isso de verdade, algo começa a se mover. Porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Quantos filhos já foram resgatados do vício, do crime, da depressão, simplesmente porque uma mãe ajoelhou e disse: Senhor, cuida dele por mim? O amor de uma mãe e a fé de um pai são pontes que tocam o coração do céu. E é por isso que, se hoje você está com lágrimas nos olhos, não é sinal de fraqueza. É sinal de entrega. E é nessa entrega que o milagre começa. Quando o coração se rende, o céu se abre. Quando o orgulho dá lugar à fé, as correntes começam a se quebrar. Deus não precisa de uma multidão para agir, ele precisa apenas de um coração disposto. E talvez o seu coração, cansado, machucado e cheio de preocupação, seja justamente o instrumento que Deus vai usar para trazer a libertação da sua casa. Sabe por quê? Porque a oração de quem sofre é uma das mais ouvidas no céu. O choro silencioso de um pai, a lágrima derramada no travesseiro de uma mãe, tudo isso tem peso diante de Deus. Ele não ignora o sofrimento, ele transforma a dor em propósito. Há um poder invisível na rendição. Quando você solta as rédeas e diz: Senhor, eu confio, você está permitindo que o próprio Criador conduza o caminho. E ele sabe o caminho. Ele conhece o coração do seu filho, conhece as feridas que ninguém vê, conhece os traumas escondidos atrás de atitudes que machucam. Talvez o seu filho esteja distante, frio, agressivo, ou perdido em um mundo que você não entende, mas Deus o vê exatamente como ele, uma alma em conflito, que precisa ser curada antes de ser transformada. E é por isso que a libertação não vem quando a gente insiste em controlar, mas quando a gente permite que Deus trabalhe no tempo e do jeito dele. Muitas vezes, o amor humano quer resultados rápidos. Queremos ver o filho mudando de um dia para o outro. Queremos ver ele voltar para casa, largar os vícios, pedir perdão. E quando isso não acontece, achamos que Deus não está ouvindo. Mas Deus nunca se cala, ele apenas trabalha em silêncio. O tempo dele é perfeito. E enquanto você ora, ele está movendo pessoas, abrindo caminhos, enviando sinais, quebrando laços espirituais. Há batalhas acontecendo que você não pode ver, mas que estão sendo vencidas por causa da sua fé.
Você já percebeu que quando o desespero domina, a fé se enfraquece? E é exatamente isso que o inimigo tenta fazer. Ele quer que você acredite que o seu filho está perdido para sempre, que orar é inútil, que o mal venceu. Mas o inimigo é mentiroso. Ele treme quando vê uma mãe de joelhos, porque ele sabe que o poder de uma oração verdadeira é capaz de fazer o impossível acontecer. Então, quando o desânimo bater, levante a cabeça e diga: eu confio em ti, Senhor. Diga isso mesmo sem entender, mesmo sem ver resultado, mesmo chorando. É essa confiança cega que move o sobrenatural. Quantas vezes você tentou conversar, aconselhar, gritar, chorar, e nada mudou? Quantas vezes você sentiu que estava perdendo seu filho para o mundo, para as más companhias, para os vícios? E ainda assim, algo dentro de você insiste em orar. Isso é o Espírito Santo agindo em você, te mantendo de pé, te dando forças para continuar mesmo sem saber como. Essa insistência que você sente, essa vontade de continuar clamando, é a prova de que Deus ainda está trabalhando. Ele não desistiu do seu filho, e também não desistiu de você. A entrega verdadeira exige coragem, porque confiar em Deus é caminhar sem mapa, é dar um passo na escuridão acreditando que o chão vai aparecer. É difícil, é doloroso, mas é o único caminho para o milagre. Muitos pais oram pedindo libertação, mas continuam tentando resolver sozinhos. E enquanto você segura, Deus não age. É quando você solta, quando realmente entrega, que o sobrenatural começa. Feche os olhos e diga: Senhor, eu entrego meu filho em tuas mãos. Cuida dele quando eu não puder. Protege quando eu não estiver. Guia quando ele não quiser ouvir. Essas palavras ditas com fé têm um poder tremendo. Lembre-se, Deus não quer que você desista, Ele quer que você confie. Desistir é perder a esperança. Confiar é descansar em Deus. Há uma grande diferença. Quando você confia, a paz invade o coração mesmo em meio à tempestade. Quando você confia, o medo diminui e o amor cresce. E quando o amor cresce, o mal perde força. Porque o amor é a linguagem de Deus. Ele entende cada lágrima, cada suspiro, cada pedido silencioso. E mesmo quando você não fala nada, Ele ouve o coração. Imagine agora o seu filho sendo tocado por Deus. Imagine a luz divina alcançando a mente dele, iluminando lugares escuros, dissolvendo o medo, curando feridas antigas. Veja, pela fé, o Espírito Santo se aproximando e sussurrando no coração dele: volta para casa, eu ainda te amo. Essa imagem que você cria na mente é o início da transformação espiritual. Tudo começa na fé. Se você acredita, você já começou a libertação. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, mesmo sem ver, declare: meu filho será liberto. E não diga apenas uma vez. Diga todos os dias, pela manhã, à noite, antes de dormir. Quanto mais você declara com fé, mais o inimigo se enfraquece. O poder da palavra é uma arma espiritual. Se você vive repetindo que nada vai mudar, isso enfraquece o seu espírito. Mas quando você diz: eu confio em Deus, o mundo espiritual se move. Comece a falar vitória, comece a proclamar libertação. Porque a língua tem poder de vida e morte, e quem a usa com fé, colhe milagres. A entrega total também envolve perdão. Talvez o seu coração esteja cheio de mágoa, de ressentimento, de dor pelas atitudes do seu filho. Segundo, você precisa acreditar que a libertação é um processo, não um instante. Billy Graham dizia que Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. E talvez seja por isso que o tempo da sua dor parece demorar tanto. Mas entenda, cada oração, cada lágrima, cada noite em que você dobra o joelho e clama, está construindo algo invisível que o inimigo não suporta, um muro espiritual ao redor da sua casa. E quando esse muro se completa, o mal é expulso. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Às vezes o seu filho está distante, te ignora, ou até te machuca com palavras, mas é exatamente nesse período que o Espírito Santo começa a agir no silêncio. Billy Graham contava histórias de jovens libertos porque as mães nunca desistiram de orar. Então não pare, não desanime, não diga já é tarde demais. Porque para Deus nunca é tarde. A libertação vem na hora certa, e a fé é o que sustenta até lá. E é nesse ponto que muitos desistem. O ser humano tem pressa, quer o resultado imediato, quer ver o milagre acontecer logo, quer abrir os olhos e ver tudo resolvido. Mas Deus não é um botão que apertamos para resolver problemas.
Ele é um pai que ensina, molda, transforma e prepara. Quando você ora e não vê nada acontecer, não é porque Deus está em silêncio, é porque Ele está lapidando o tempo, ajustando as peças que você não enxerga. O tempo dele é perfeito, porque Ele sabe quando o seu filho estará pronto para ser transformado. Às vezes o processo demora, porque se a libertação viesse antes da preparação, o milagre se perderia. Deus primeiro trabalha no interior para depois manifestar no exterior. O processo da libertação é como o crescimento de uma árvore. Você planta a semente da oração, rega com lágrimas, espera com fé e um dia ela brota. Mas até que isso aconteça, há um tempo de raiz, um tempo em que nada parece mudar, em que tudo parece igual, mas é ali que Deus está fortalecendo a base. Se Ele te desse o fruto sem raiz, o primeiro vento derrubaria tudo. É por isso que às vezes o seu filho parece piorar antes de melhorar, porque o inimigo se revolta quando percebe que está perdendo território. Então, quando as coisas piorarem, não veja como um fim, veja como um sinal de que o processo está avançando. Billy Graham dizia que o poder da oração constante é como um martelo que acerta a pedra. Às vezes você bate 1, 2, 10, 100 vezes, e nada acontece. Mas cada batida está enfraquecendo a rocha, até que uma hora ela se parte. A libertação é assim. Você ora, chora, clama, e parece que nada muda. Mas cada oração é um golpe espiritual. Cada palavra que você diz em nome de Jesus abre brechas de luz no meio da escuridão. E chega o momento em que o último golpe acontece, o momento em que a rocha se quebra e o milagre se manifesta. Por isso, continue orando. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Porque fé não é sentir, é continuar mesmo quando o coração quer parar. Muitos pais e mães confundem o silêncio de Deus com ausência. Mas o silêncio, na verdade, é um convite à confiança. É Deus dizendo, confie em mim, ainda estou trabalhando. É no silêncio que Ele forma o caráter, tanto do filho quanto dos pais. É no silêncio que a paciência é moldada, que o orgulho é quebrado e que a fé se purifica. Se tudo fosse fácil, a fé não teria valor. O verdadeiro poder da fé é acreditar quando não há nenhum sinal visível. É olhar para o impossível e ainda assim dizer, eu sei que Deus vai agir. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes olhou para o céu e disse, Senhor, eu não aguento mais? E, mesmo assim, algo dentro de você te fez continuar. Isso não é acaso, é o Espírito Santo te sustentando, porque quem ora nunca está sozinho. Cada vez que você dobra os joelhos, o céu se movimenta. Há anjos trabalhando ao seu redor, há batalhas sendo travadas no invisível, e você nem imagina o quanto suas orações são poderosas. O inimigo teme a persistência. Ele sabe que não pode vencer alguém que ora todos os dias. Pense em quantas mães oraram por anos até verem seus filhos libertos. Pense em quantos pais dobraram os joelhos noite após noite até verem a promessa se cumprir. Deus nunca ignora um coração perseverante. Ele pode até demorar, mas nunca falha. Há um tempo certo para todas as coisas. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que ressuscitou Lázaro, que libertou Paulo da prisão, é o mesmo que pode libertar o seu filho do vício, da escuridão, da confusão. Mas ele faz tudo no tempo exato, quando a fé está madura e o propósito completo. É importante entender que o processo de libertação não é apenas para o seu filho, mas também para você. Deus está usando essa luta para te transformar, para te aproximar dele, para te ensinar a depender do sobrenatural. O seu clamor não é só uma tentativa de salvação do outro, é também um instrumento de cura para o seu coração. A fé se fortalece nas tempestades, e o seu testemunho vai se tornar a prova viva de que o poder de Deus é real. Imagine agora Deus observando você de perto, com um olhar cheio de amor. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada oração que você faz escondido, em silêncio. Ele sabe das noites sem sono, das preocupações, das angústias. E mesmo quando parece que ele não responde, ele está guardando tudo isso num jarro espiritual. Nenhuma oração se perde. Cada uma é como uma gota que, um dia, transborda em milagre. Existem coisas que só acontecem quando o tempo amadurece. O seu filho talvez ainda não esteja pronto para a libertação, talvez precise aprender algo, talvez precise cair para entender o valor da mão que o levanta. Às vezes Deus permite que as pessoas cheguem ao fundo do poço para que olhem para cima e vejam que só Ele pode tirá-las de lá. E é nesse ponto que o milagre floresce. Quando não há mais ninguém, quando tudo parece perdido, Deus entra e muda tudo.
Não confunda demora com abandono. Deus nunca abandona os seus. Ele apenas trabalha em silêncio para que o resultado seja eterno. Se ele resolvesse tudo de imediato, você não aprenderia a confiar, nem o seu filho aprenderia a valorizar a transformação. O processo é o que prepara o coração para o milagre. Imagine o barro nas mãos do oleiro. Para formar algo bonito, o oleiro precisa girar, pressionar, moldar, cortar, apertar e só depois colocar no fogo. É doloroso, mas necessário. O fogo é o que dá firmeza. E da mesma forma, Deus está moldando a sua família, está usando o fogo da provação para dar força, para tornar o milagre duradouro. E quando ele terminar, você verá que valeu a pena cada oração, cada lágrima, cada noite difícil. O processo de libertação é como uma jornada espiritual. Há dias em que tudo parece caminhar bem, e há dias em que o desespero volta. Mas é exatamente nesses dias ruins que a fé é testada. Terceiro, a oração precisa vir do coração. Não adianta repetir palavras se elas não saem com verdade. Deus não se impressiona com frases bonitas, ele se move com sinceridade. Feche os olhos agora e diga: Senhor Jesus, eu entrego o meu filho a ti. Liberta-o de tudo que não vem de ti. Quebra as correntes que o prendem. Limpa a mente, cura o coração e transforma a alma. Fale com o Senhor como quem fala com um pai. Diga os detalhes, conte o que te dói. Diga o nome do seu filho em voz alta, coloque ele nas mãos de Deus. E se você puder, faça isso todos os dias. Escolha um horário, um lugar tranquilo, e reze essa oração com fé. Quanto mais você repete com o coração, mais forte ela se torna. A libertação acontece quando o espiritual vence o emocional. E o espiritual só vence quando a fé é mais forte que o medo. É nesse tipo de oração que o céu se move. Porque Deus não responde ao barulho das palavras, ele responde ao som da alma. Existem orações que tocam o trono de Deus não porque são longas, mas porque são sinceras. Uma palavra dita com fé tem mais poder do que 1000 orações ditas sem coração. Às vezes, você não precisa de um discurso bonito, só de um sussurro verdadeiro. Uma mãe que dobra os joelhos e chora em silêncio dizendo: Senhor, salva meu filho, move mais o céu do que qualquer cerimônia cheia de aparência. Deus enxerga o invisível, ele sente o que você sente, e o Espírito Santo traduz até o seu silêncio em intercessão diante do trono. A oração verdadeira não é mecânica, é viva. Cada vez que você fala com Deus de forma sincera, algo acontece no invisível. O Espírito Santo começa a agir, a limpar o ambiente, a trazer luz onde há escuridão. E quanto mais você ora com emoção, mais forte se torna a ligação entre você e o céu. O problema é que muita gente ora por costume, mas não por convicção. Repete palavras, mas o coração está longe. E é por isso que tantos não veem resultado, porque não é a quantidade de vezes que você ora, é a profundidade da fé com que você ora. Quando você fecha os olhos e fala com Deus como quem fala com um amigo, o Espírito Santo se aproxima. Ele sente o perfume da sinceridade. E é nesse momento que a oração deixa de ser um ritual e se torna uma conversa sagrada. E é nessa conversa que os milagres acontecem. Deus não quer uma oração decorada, ele quer a oração que vem da alma. Ele quer ouvir você dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas confio em ti. Ele quer ouvir o som da sua entrega, o som da sua dor, o som da sua fé. A oração que nasce do coração tem poder de romper muralhas espirituais. Ela ultrapassa o limite do humano e entra na dimensão do impossível. Você pode estar orando no quarto, sozinho, achando que ninguém te ouve, mas no mundo espiritual o céu inteiro se movimenta. Os anjos se levantam, o inimigo se cala, e o Espírito Santo toma o controle. É assim que os milagres começam, com uma oração simples, mas cheia de verdade. Às vezes, o que impede a libertação é a superficialidade da oração. As pessoas falam com Deus, mas sem entregar de fato o que as machuca. Guardam sentimentos, mágoas, medos. Mas Deus só pode curar o que você revela. Ele já sabe o que há no seu coração, mas quer ouvir da sua boca, porque a confissão tem poder. Quando você diz: Senhor, eu estou cansado, eu preciso de ti, você está abrindo espaço para ele agir. E quando você abre espaço, ele entra. A oração do coração é aquela que não se preocupa com a opinião dos outros. Não importa se você está chorando, se a voz falha, se as palavras saem trêmulas. Deus entende cada lágrima como uma frase inteira. Cada lágrima é uma oração líquida, e o céu entende todas elas. Há poder nas lágrimas que nascem da fé.
Elas não são sinal de fraqueza, são o idioma da alma diante do Criador. Quando você ora por seu filho, fale o nome dele. Pronuncie o nome dele com fé. Isso cria uma conexão espiritual profunda. Quando você diz, Senhor, toca o coração do meu filho João, o céu ouve o nome dele ecoando entre os anjos. E o Espírito Santo vai até onde ele estiver, mesmo que ele esteja longe, confuso, perdido. Deus não conhece distância. Uma oração feita com fé rompe qualquer barreira, atravessa qualquer parede, chega até o coração mais endurecido. A oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser real. Muitas vezes as pessoas se preocupam em dizer as palavras certas, mas Deus não quer discurso, quer entrega. Ele quer autenticidade. E é por isso que, mesmo quando você só consegue dizer Senhor, me ajuda, essa frase tem poder. Porque o poder não está nas palavras, está na fé que as carrega. Há uma diferença entre orar por obrigação e orar por amor. Quando você ora por amor, o tempo passa e você nem percebe. Há paz, há leveza, há uma sensação de que alguém te escuta, porque realmente escuta. E quanto mais você fala, mais a presença de Deus te envolve. Essa presença acalma o coração, renova as forças, e faz você acreditar novamente que é possível. Pense em quantas vezes Jesus orou com lágrimas. Ele se retirava para falar com o Pai em secreto. E era ali, no silêncio, que ele recebia forças. Até o Filho de Deus precisava de oração. Imagine então nós, humanos, quanto mais precisamos. E a oração que vem da alma não precisa de testemunha. Você pode orar no seu quarto, no banheiro, no carro, no trabalho. Deus ouve todas. Ele não precisa de templos luxuosos, ele precisa de corações quebrantados. Billy Graham costumava dizer que o poder da oração verdadeira é o poder que muda o próprio orante. A oração não muda apenas as circunstâncias, muda você. Porque enquanto você fala com Deus, Ele molda seu coração. Ele te ensina paciência, humildade, compaixão. E à medida que o seu coração muda, o ambiente muda. Quando seu coração se torna um lugar de fé, o milagre encontra espaço para acontecer. A oração sincera também tem o poder de limpar o ambiente espiritual da sua casa. Toda vez que você ora com fé, a luz divina se espalha. O mal se incomoda e se retira. O ambiente fica mais leve, mais tranquilo, mais protegido. Por isso é importante orar não apenas pedindo libertação, mas também agradecendo, adorando, glorificando. O louvor é a oração que o inimigo mais odeia, porque quando você louva em meio à dor, você declara que ele perdeu o controle. Quando você ora de coração, Deus se manifesta de formas que você nem imagina. Ele pode usar um sonho, uma pessoa, uma palavra, uma música, um versículo, uma lembrança. Ele fala de 1000 jeitos, porque ele sabe o que você precisa ouvir. E às vezes, enquanto você ora, ele já está respondendo, só que você ainda não percebeu. Há respostas que chegam em forma de paz, e há milagres que acontecem sem barulho. Quarto, não aceite as mentiras do inimigo. Ele vai tentar te fazer acreditar que nada está mudando, que suas orações são em vão, que seu filho está perdido e não há retorno. Mas lembre-se, quando Jesus chegou diante de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Todos achavam que era o fim, mas o Senhor olhou e disse, Lázaro, vem para fora, e o morto saiu. Se o seu filho está perdido, se a situação parece impossível, Deus pode chamá-lo para fora também. Ele pode tirá-lo do fundo do poço, do vício, da confusão, da dor. A palavra de Deus é vida, e onde há vida, há esperança. Então, quando o desânimo tentar te dominar, repita, meu filho será liberto, porque eu creio no Deus do impossível. Repita isso com convicção, com fé, e observe como o inimigo começa a recuar. O inimigo é astuto. Ele não precisa destruir sua fé de uma vez, ele tenta corroê-la aos poucos. Ele sussurra mentiras suaves, disfarçadas de pensamentos, Deus não te ouve mais, nada vai mudar, seu filho escolheu esse caminho e não tem volta. E é assim que muitos pais desistem, não porque Deus falhou, mas porque acreditaram nas vozes erradas. O diabo não tem poder para impedir um milagre, então ele tenta impedir você de crer nele. E quando a fé enfraquece, o inimigo avança. Mas quando você se levanta e declara com firmeza que ainda acredita, ele foge, porque a fé é o que o derrota. A mentira mais perigosa do inimigo é fazer você pensar que Deus se esqueceu. Mas o céu nunca esquece um clamor feito com fé. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas a resposta vem.
Lembre-se, José foi traído, vendido e preso antes de ser exaltado. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de ver o mar se abrir. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. E todos esses homens tiveram um momento de silêncio divino, onde parecia que nada estava acontecendo, mas o céu trabalhava em silêncio. Da mesma forma, Deus está agindo no seu filho, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Quando você acredita nas promessas e rejeita as mentiras, algo dentro de você muda. A dúvida enfraquece o espírito, mas a fé o fortalece. Cada vez que você diz, meu filho será liberto, você está erguendo uma muralha espiritual ao redor dele. O inimigo odeia quando você declara palavras de fé, porque ele sabe que a palavra profética destrói os planos dele. Por isso, declare com autoridade, mesmo que pareça loucura. A fé não precisa de lógica, ela precisa de convicção. A Bíblia está cheia de exemplos de situações que pareciam sem saída. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos, e ninguém podia curá-la. Mas bastou um toque na orla do manto de Jesus para que tudo mudasse. O centurião pediu a cura de longe, e Jesus respondeu, vai, seja feito conforme a tua fé. Perceba, não foi a força humana, foi a fé que moveu o milagre. A libertação do seu filho também depende dessa fé que não desiste, que continua crendo mesmo quando tudo grita o contrário. As mentiras do inimigo são como sombras, só existem quando há luz por perto. Ele se aproveita dos momentos de fraqueza, quando você está cansado, chorando, frustrado. É ali que ele tenta plantar o desespero. Mas o que ele não sabe é que, quando você decide continuar orando mesmo ferido, sua fé se torna mais poderosa. O céu se enche de luz quando alguém escolhe crer em meio à dor. E o inimigo não suporta a luz da fé, ele recua, ele se confunde, ele perde território. Não permita que a dor do momento te faça esquecer as promessas eternas. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O mesmo Deus que te sustentou até hoje é o mesmo que vai libertar seu filho. E quando a voz da dúvida vier, lembre-se da voz de Cristo chamando Lázaro. 4 dias morto, e ainda assim, o poder da palavra o trouxe de volta. O seu filho pode estar espiritualmente adormecido, preso em caminhos escuros, mas a voz de Deus ainda pode chamá-lo de volta à vida. Há poder quando você fala a verdade de Deus em voz alta. Quando o inimigo disser acabou, você responde, não acabou, porque Deus ainda está no controle. Quando ele disser ele não vai mudar, você responde, eu creio na transformação do Espírito Santo. Quando ele disser você perdeu, você declara, eu sou mãe, eu sou pai, e minha fé move montanhas. Essas declarações são armas espirituais, e o inferno teme quem sabe usá-las. O segredo é não negociar com as mentiras. Não aceite pensamentos que te afastem da fé. Não repita frases negativas, porque cada palavra é uma semente. Se você planta dúvida, colhe medo. Mas se você planta fé, colhe milagres. A palavra de Deus é viva, e quando você fala com convicção, ela se torna uma espada que corta todo engano. A libertação de um filho não começa com ele, começa com você. Começa com sua postura, com sua fé, com o que sai da sua boca. Por isso, alimente seu espírito com verdades. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Quanto mais você se enche da palavra, menos espaço o inimigo tem para mentir, porque a luz da verdade expulsa toda a sombra da mentira. E quando o medo tentar dominar, lembre-se de quem luta ao seu lado. O inimigo pode ser astuto, mas ele não é invencível. Quem luta por você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. O mesmo que venceu a morte, que calou o inferno, que ressuscitou ao 3º dia. Ele não perdeu o controle da sua história, nem da vida do seu filho. O inimigo pode tentar atrasar, mas não pode impedir o que Deus decretou. Quantas vezes você já achou que era o fim, e Deus te surpreendeu? Ele sempre chega no momento em que todos desistem. Quando as forças se acabam, é aí que o poder dele começa. O inimigo quer que você olhe para o problema, mas Deus quer que você olhe para a promessa. O problema te desespera, a promessa te fortalece. Por isso, sempre que a dúvida vier, volte a declarar, meu filho será liberto, não uma, mas 1000 vezes se for preciso. Essa frase é um ato profético. Ela reafirma que você confia, mesmo quando não entende. E a fé que persiste é a fé que vence. A mentira tenta te fazer crer que nada muda, mas se você observar bem, verá que Deus está agindo nos detalhes. Talvez o comportamento do seu filho ainda não tenha mudado totalmente,
mas o fato de você estar aqui, orando, buscando, é um sinal de que algo já começou a ser transformado. O primeiro passo da libertação é o despertar espiritual de quem intercede. E você já deu esse passo. Deus não se impressiona com o tamanho do problema, ele se impressiona com o tamanho da fé. O inimigo grita para te assustar, mas Deus fala no silêncio para te fortalecer. O diabo mostra o caos, mas o Espírito mostra o propósito. O inimigo tenta apagar sua esperança, mas Deus sopra vida onde há cinzas. E é por isso que, por mais escuro que pareça o túnel, há uma luz no final. Quinto, e talvez o mais importante, ore com autoridade. Não ore como quem implora, ore como quem sabe que é filho do rei. Billy Graham sempre dizia que a fé verdadeira fala com firmeza, porque conhece o poder do nome de Jesus. Quando você ora pelo seu filho, não diga se for possível. Diga, Senhor, em teu nome, eu declaro libertação, porque o inimigo só teme quem fala com autoridade. E essa autoridade vem da fé, da intimidade com Deus e da certeza de que o sangue de Cristo é suficiente para quebrar qualquer corrente. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu declaro libertação sobre meu filho. Todo espírito de confusão, de vício, de angústia, de rebeldia, de escuridão, sai agora, em nome de Jesus. Eu tomo posse da tua promessa, e creio que minha casa será serva do Senhor. Sinta a presença de Deus enquanto diz isso. Há poder em suas palavras quando elas vêm do coração. Há momentos em que o inimigo não recua porque você ainda está orando com medo. Ele sente quando suas palavras saem apenas dos lábios e não da alma. Por isso, quando for orar, erga a cabeça, respire fundo e fale como quem sabe que carrega a autoridade do céu. Lembre-se, Jesus deu a você o direito de usar o nome dele. O mesmo nome diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando você diz em nome de Jesus, o inferno treme. As correntes se partem, as prisões espirituais se abrem, e a luz de Deus começa a invadir lugares que antes estavam em trevas. Orar com autoridade não é gritar, é crer. É falar com a segurança de quem sabe que o Pai está ouvindo. É como um filho que pede algo ao pai sabendo que será atendido. O inimigo tenta te enganar, fazendo você se sentir pequeno, indigno, fraco. Mas quando Cristo morreu por você, ele te deu poder e direito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. E quando esse Espírito se manifesta através da oração, nada pode resistir. Billy Graham costumava dizer que um crente de joelhos é mais perigoso para o inferno do que 1000 soldados armados. E é verdade. Porque quem ora com autoridade movimenta o céu. O inimigo tenta desviar seu foco para o medo, para a dúvida, para as circunstâncias, mas o segredo é olhar além. A autoridade espiritual vem quando você entende quem é em Deus. Você não é uma vítima da situação, você é um guerreiro do reino. E guerreiros não recuam, eles avançam. Você precisa declarar sobre o seu lar, sobre o seu filho, sobre a sua mente: aqui o inimigo não tem poder, a autoridade não está no tom da sua voz, está na sua fé. Quando você se posiciona espiritualmente, o diabo reconhece. Ele sabe quando alguém fala cheio do Espírito Santo. Por isso, antes de orar, encha-se de Deus. Leia a palavra, cante louvores, declare versículos. O ambiente espiritual muda quando você se enche da presença divina. E é nesse ambiente que a oração com autoridade se torna uma arma invencível. Muitas pessoas oram com medo, e o medo é o idioma do inimigo. Mas a fé é o idioma do céu. Quando você fala com fé, você está conversando na língua que Deus entende. Ore sem hesitar. Diga: Senhor, eu sei que o inimigo tentou confundir, tentou afastar, tentou destruir, mas hoje eu me levanto em nome de Jesus e declaro que minha família pertence ao Senhor. Há poder quando você declara a posse espiritual daquilo que Deus te confiou. A autoridade na oração vem do relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo você é, mais forte sua voz se torna no mundo espiritual. Não é magia, é comunhão. Quando você passa tempo com Deus, você começa a pensar como Ele, a sentir como Ele, a falar com o poder dele. E é nesse ponto que o inimigo reconhece que perdeu, porque ele sabe quando alguém está apenas repetindo palavras e quando alguém está orando movido pelo Espírito. Há um segredo espiritual que poucos entendem: o inferno obedece à convicção. Se você hesita, o inimigo resiste. Mas se você fala com certeza, ele foge. Jesus não rogava, ele ordenava. Ele dizia: levanta-te, anda, sai dele, e o milagre acontecia. Não porque ele gritava, mas porque ele sabia quem era.
Você também precisa lembrar quem é. Você é filho do Deus vivo, herdeiro das promessas, templo do Espírito Santo. A mesma unção que estava em Cristo habita em você. Então, quando orar, ore com firmeza. Coloque o nome do seu filho diante do trono e diga com autoridade: Senhor, ele pertence a ti. Nenhuma força contrária vai vencê-lo. Repita até sentir que o peso espiritual começa a se mover. E quando sentir o coração queimar, saiba que Deus está agindo. O fogo do Espírito é a confirmação de que o céu está operando. Há mães e pais que se ajoelham noite após noite, achando que estão sozinhos. Mas cada oração que você faz se junta a um exército celestial. Há anjos que se movem quando alguém ora com fé. Há muralhas caindo, cadeias sendo quebradas, portas sendo abertas. O que você fala no quarto, em lágrimas, ecoa no trono de Deus. E o que é liberado do trono, nenhum demônio pode impedir. A autoridade também vem da constância. Quanto mais você ora, mais forte você se torna. É como um músculo espiritual. Se você para, enfraquece. Se continua, se fortalece. A oração diária molda a sua alma, afina a sua voz espiritual e te aproxima do coração de Deus. E quanto mais próximo você está, mais poder as suas palavras carregam. Há uma diferença entre orar pedindo e orar declarando. Pedir é importante, mas declarar é exercer domínio espiritual. Quando você declara a libertação, você está tomando posse da promessa. E a promessa de Deus é clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso significa que a libertação do seu filho já foi decretada no céu, e sua oração é o canal que traz esse decreto para a terra. Não subestime o poder da palavra. Deus criou o mundo falando. Jesus curava falando. Os profetas transformavam nações com palavras inspiradas. E você, quando ora com fé, também libera decretos espirituais. Diga: meu filho será livre, e o céu se move. Diga: a minha casa pertence ao Senhor, e a atmosfera muda. Diga: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e os planos do inimigo caem por terra. Agora, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia essa oração, se lágrimas caíram ou se o seu coração se aqueceu, é porque o Espírito Santo está te tocando neste momento. A libertação não é para quem apenas assiste, é para quem crê, para quem ora com fé verdadeira. E eu quero te convidar a escrever nos comentários o nome da pessoa pela qual você orou. Escreva o nome do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, ou até de alguém que você conhece e que precisa de libertação. Cada nome que você colocar aqui será apresentado em oração. E antes de encerrar, se essa oração tocou seu coração, não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, e sem compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o instrumento de Deus na vida de alguém hoje. E se você quiser caminhar ainda mais fundo na fé, torne-se membro do canal. Lá eu compartilho orações diárias, mensagens de poder e momentos de intercessão que têm mudado